Tem um grande tema chamado bandidolatria. É um grande tema, né? É um tema assombroso. Mas tem a ver com isso aqui. Tem a ver com isso aqui, tem a ver com esse mês, tem a ver com a nossa vida também. Tem a ver com a nossa vida, óbvio, que a gente está na sociedade violenta, mas tem a ver com as dinâmicas familiares também. Porque olha só, veja a relação. Esse sujeito chamado Cucuti tem um filhinho. E ele vai lá para a casa dos sogros, e na casa desses sogros, na casa do sogro, ele tem um rapaz lá, né, que é cunhado do Cucuti, que é uma pessoa simplesmente detestável, preguiçosa, egoísta, rude, infantil, né? E um cristão que se acha salvo ainda por cima. Porém, atenção, protegido pela minha sogra, que ainda vê nesse adulto que mora com ela uma criança ser mimada e protegida. Olha, existe mais ou menos uma correlação, que é uma correlação que absolutamente a gente pode fazer. É um sujeito detestável, preguiçoso, rude, é um grandíssimo de um babaca, é um merda sem tamanho, né? E é protegido pela sogra que o mima e acha ele e o protege, né? O mima e o protege. Então o que acontece? O Cucuti, ele tem um filho que vai crescer. E tem duas possibilidades. Esse filho vai crescer num ambiente onde a moral importa, perfeito? Num ambiente no qual esse moleque ele pode ter acesso à moralidade, ok? Ou ele pode crescer num ambiente desastroso, que é um ambiente no qual os imorais, os preguiçosos, os mimados, os egoístas, os rudes, os bandidos, vamos chamar assim, são mimados e protegidos, tá? O que acontece, por isso que eu estava falando, li esse e-mail agora e lembrei do artigo que cita aqui um estudo recente do professor Pérez Chiquida, que fala o seguinte, olha só que interessante, está no artigo, fala o seguinte, olha, para muitos criminosos o maior temor ao cometer um delito, atenção, qual vocês acham que é o maior temor para um criminoso ao cometer um delito? Tá? Eu ouço as pessoas falando isso, eu atendi esse pessoal, né? Eu estive com eles algumas vezes, né? Por causa da minha atividade como psiquiatra, ok? E quando eu falava isso, eu não falava isso baseado em estudo, eu falava isso baseado em observação, ok? Não havia um estudo, havia uma observação, havia descrição de caso. Há vários tipos de estudo, né? Beleza. Se eu fosse publicar, eu publicaria um estudo observacional, um relato de casos, muitos relatos de casos, né? Muitos relatos de casos. E o que eu via ali era o seguinte, olha, esse assunto de agravar a pena, tornar a pena mais severa, é claro que se importa, é evidente que se importa, né? Isso tem uma importância, como está aqui no estudo do professor Pérez Chiquida. No entanto, para muitos criminosos, o maior temor ao cometer um delito não é perda de liberdade, não é, entendeu? Não é ir preso, é a perda moral. Olha só que coisa, é a perda moral, ou seja, o impacto que suas ações terão sobre sua reputação, especialmente perante a família. Exatamente isso aí que falou, né? Exatamente isso aí que falou, né? Decepcionar os pais, foi o que o Fabrício Leles falou. Por exemplo, né? Exatamente isso. De acordo com o estudo, 60,8% dos presos apontam a perda moral como maior receio ao cometer um crime, superando até mesmo o medo de ser preso, relatado por 14,2% dos entrevistados aqui no estudo do professor Pérez Chiquida. Eu falo esse negócio há um tempo, né? Eu falo isso, claro, baseado em observação. Aqui temos um estudo, ok? Que comprova o que a gente nota, né? Qualquer pessoa mais sensível que já teve contato vai notar. Esses caras não estão ligando muito para ser preso, hein? Atenção, até porque no ambiente onde eles vivem é um ambiente feio pra caceta, antiestético, caralho, não sei o quê. Tem várias outras explicações pelas quais talvez a perda da liberdade não seja tão aterrorizante assim, tá? O que ocorre aqui, ô Cucuti, contigo, na tua casa, na tua família, é que se esse moleque que você tem, teu filho, ele cresce vendo um bandido na família que é aplaudido pela mamãe, que a mamãe passa a mãozinha na cabeça dele, a mamãe joga confetes, a mamãe até reforça aqui a crença pseudo-religiosa de que ele está salvo porque aceitou Jesus, fecha aspas, né? Numa frase completamente alienada, alucinante, não tem nada a ver com isso. O que teu filho vai notar? O teu filho vai notar o seguinte, olha, veja, aquilo que poderia ser um grande empurrão negativo, né? No seguinte, seja um limite, uma baliza negativa, para que eu não cometa delitos aqui do ponto de vista familiar, né? Ou seja,
não ser rude, não ser egoísta, não ser um sujeito desprezível, como você falou, não ser simplesmente detestável, como se, olha, o teu filho não entende que isso é um problema. O teu filho não vai entender que isso é um problema. Ou seja, o maior inibidor para que alguém cometa um delito é a perda moral. Ou seja, o sujeito, ele notar que a sua reputação, especialmente perante a família, vai estar desgastada. Ora, se não há essa referência moral dentro da família, se a família não valoriza esse negócio, se a família ela tem esse espírito de bandidolatria, ou seja, idolatrar bandidos, o teu filho ele perde o grande inibidor, que é um inibidor poderoso, que é o medo da perda moral. Dá para entender isso ou não? Então, nesse teu e-mail aqui que você fala que o que fazer, etc, etc, que é o que fazer, né? Tanto a sogra quanto o cunhado parecem cegos, o que fazer? No teu caso, meu amigo, é se afastar dele, né? Você vai se afastar dele porque por um motivo, você não quer que teu filho tenha essa referência. Você vai perder um grande aliado na educação do teu filho. Um grande aliado. Então, essa é uma coisa que pais devem fazer, os pais devem proteger. Qual que é a primeira responsabilidade dos pais? Proteger os filhos, educá-los, não é isso? Se você entende que algum ambiente, alguma circunstância, alguma pessoa afetam diretamente esse mundo, né, que é essa autoridade, esse dever de educar os teus filhos, que é dado a você e a tua esposa, a mais ninguém, vocês são os responsáveis pela educação dessa criança, né? O que você vai precisar fazer? Se afastar agora.